Metrópole Entrevista. A gente vai conversar agora com a deputada federal Lídice da Mata, do PSB. Deputada, muito bem-vinda aqui ao programa, felicidade de falar com a senhora. Eu queria começar perguntando sobre uma ação parlamentar de deputados baianos para tentar conseguir mais verbas para essa tragédia aqui que acomete a região sul, sudoeste e extremo sul da Bahia. A gente tem uma promessa só de 80 milhões para ser destinados aos estados nordestinos. Como é que a senhora viu esse dinheiro que foi destinado e como é que está essa movimentação dos parlamentares? Bom dia, André, bom dia, Nardelli, bom dia, Metrópole. Veja bem, a nossa ação foi uma ação de unificar a bancada inteira de todos os partidos para ir até o presidente da casa, lhe dar uma dimensão mais viva, mais real das necessidades do nosso Estado. Nós estamos falando de uma tragédia nunca antes acontecida na Bahia nesta dimensão. Tanto hoje nós temos 1/3 das cidades baianas atingidas pela ação negativa das fortes chuvas. Isso trazendo um saldo de destruição muito grande. Nós estamos falando de cerca de 16 a 17 mil desabrigados, quase 20 mil pessoas desalojadas, 21 pessoas mortas, né? E quase 500 mil pessoas atingidas de alguma maneira no comércio, na produção, enfim, em todos os sentidos. São 92 municípios já atingidos e 3 a 4 regiões do estado da Bahia. Portanto, é uma tragédia muito grande. Eu quero começar parabenizando o governador Rui Costa, que mais uma vez demonstra sua capacidade, sua sensibilidade, sua capacidade de entender os problemas do povo e se colocar no lugar certo, no momento certo. É o que o governador está fazendo quando montou uma base e ele fisicamente está lá acompanhando todos os acontecimentos, ajudando, de fato, a sociedade, a mobilizar o governo, os governos, pediu o apoio certo aos governadores dos outros estados e ao governo federal. Então, o que a bancada cabe fazer? A bancada da Bahia compreende que o momento agora é de ação do Executivo, mas que nós também precisamos, de um lado, demonstrar nossa solidariedade, mobilizando a sociedade baiana, a sociedade brasileira, e, nesse sentido, mobilizar também a Câmara dos Deputados, da qual nós somos integrantes. Estivemos com o presidente Arthur Lira, que se mobilizou, demonstrou sua solidariedade, e discutimos com ele quais as ações que nós poderemos fazer para viabilizar os recursos do governo federal ou do orçamento federal para chegar até a Bahia. Dinheiro tem, isso já é uma tranquilidade, digamos assim. Há recursos disponíveis para que nós possamos trazê-los para atender às necessidades do nosso povo. E, é claro, esses recursos não são os que estão destinados para o Nordeste na medida provisória que foi editada ontem, um valor de 200 milhões para 3 regiões do país, para as quais 80 milhões está destinado a todo o Nordeste, não a Bahia, veja bem, a todo o Nordeste. O governador Rui Costa reclamou com razão e o ministro deu explicações possíveis de se aceitar neste momento, no sentido de que ainda não se tem a dimensão de tudo o que está acontecendo e que poderia considerar assim, uma abertura de rubrica do orçamento para depois o dinheiro vir. Porém, ela é muitas vezes aquém das necessidades que nós estamos tendo nesse momento. Deputada, a senhora falou que o dinheiro tem, né, que a gente tem esse dinheiro no orçamento previsto, mas ele ainda não foi liberado. O que a senhora vê, analisa essa dificuldade? Há alguma questão política? O PT, governo do estado da Bahia, e é declaradamente
opositor ao presidente Jair Bolsonaro, ele sequer sobrevoou a área nesse segundo momento de tragédia, teve aqui no dia 12 de dezembro, mas nesse segundo momento, quando se intensificaram as chuvas, a tragédia aumentou e deu uma dimensão maior, ele tirou férias, está em Santa Catarina. Você acha que é uma questão política, essa retenção da verba nesse momento? Olha, primeiro, eu não diria isto, né? Até porque essa atitude de desprezo à vida humana é marca do presidente da República. Ele não tem empatia com o povo brasileiro, com suas dores, com suas dificuldades, demonstrou isso na pandemia e agora reafirma isso. Quando teve na Bahia, teve num ato político, praticamente, fez uma carreata em plena crise, com as pessoas perdendo tudo que tinham, e o presidente fez uma carreata e seus seguranças ainda deram uma demonstração de arrogância com jornalistas, com agressões e etc. Então, é lamentável a posição do presidente da República nessa direção. Mas, do ponto de vista orçamentário, o orçamento ainda não foi promulgado, um novo orçamento, né? Ele precisa ser promulgado para que a gente possa disponibilizá-lo para as ações. Nós estamos no fim do ano. O orçamento que puder ser viabilizado nesse momento tem que ser orçamento de restos a pagar, ou seja, de coisas que possam ser executadas imediatamente, como, por exemplo, o orçamento da assistência social, para a compra de remédios, para a compra de comida, de água, enfim, de assistência imediata à população e até orçamento para o Ministério da Saúde para a compra de remédios. Portanto, são ações de assistência, tanto de assistência de saúde quanto de assistência social. Nós vamos precisar mais do que isso. Nesse momento, nós precisamos de salvar as vidas. E, nesse sentido, a mobilização do governador Rui Costa é fundamental. Ele conseguiu trazer equipes de diversos estados brasileiros para reforçar o nosso corpo de bombeiros. Ele mobilizou a sociedade local para ajudar voluntariamente nessas ações. Então, nós vimos clubes de jet ski, mobilização de pescadores, de gente que tem barco para passeio, posta a serviço daquelas populações com o objetivo primeiro, imediato, que foi salvar as vidas, né? Mesmo assim, nós perdemos 21 pessoas e, quem sabe, com o desenrolar dos trabalhos, possa, infelizmente, até encontrar outras perdas. Mas as pessoas perderam suas casas, perderam tudo que tinha. Então, a primeira ação é esta. Agora, baixando as águas, o próprio governador declarou isso, a nossa imediata ação é fazer um cadastramento, os prefeitos poder identificar realmente quantas pessoas estão desabrigadas, quantas estão desalojadas, quantas casas foram destruídas, fazer esse diagnóstico de maneira mais profunda. A ideia em Brasília, do que nós conversamos, e das experiências que já existem de tragédias dessa natureza, quero lembrar que o Rio de Janeiro, nesse período de fim de ano, geralmente nós convivíamos fim de ano, Natal, Ano Novo, com esses efeitos de chuva forte nas regiões ali da Serra do Rio de Janeiro. Então, sempre foi convênios ou repasses do governo federal para o governo do Estado. Porque a segunda etapa que vem aí é uma etapa de limpeza das cidades e, imediatamente depois, de reconstrução das cidades, tendo como prioridade, claro, a habitação e depois, concomitantemente com isso, a infraestrutura urbana destas cidades. Recuperação de pontes, só em Prados são 19 pontes destruídas. Então, o nível de destruição é muito grande. O governador Rui Costa está falando na casa dos bilhões, e é isso mesmo. Nós fizemos uma pequena conta lá com o presidente Arthur Lira, com base nos relatos dos deputados de perdas e com base na experiência dele, que viveu isso em Alagoas, em 2010, uma ideia que vai para a casa dos bilhões, né? 2 bilhões, algo assim, que seria indispensável que o governo federal mobilizasse para trazer a Bahia.
né? Nesse momento, o governador já anunciou um auxílio emergencial para as famílias. Nós fizemos um cálculo ontem sobre, por exemplo, eletrodoméstico como geladeira, que as pessoas perderam e que precisam recuperar. A Coel Bahia ofereceu 1.500, Magalu falou em 500, mas a ordem de grandeza é muito maior. Vai ser necessário uma coisa em torno de 30 mil, 35 mil geladeiras, 35 mil fogões. Então, isso é para você ter dimensão do número de pessoas que foram atingidas e das perdas. As casas que foram destruídas, o deputado Valmir Assunção dava conta de que ele é de Itamaraju, do distrito mais atingido, e que o distrito ficou praticamente debaixo d'água durante 3, 4 dias. Então, a destruição é total e é cerca de 700 casas nessa situação. Então, se você for multiplicando isto pelas cidades atingidas, vai ver que nós estamos falando em algo que significará em torno de bilhões de reais para a reconstrução e que o Estado, claro, necessitará do apoio do governo federal. Além disto, nós tratamos de uma outra coisa também em Brasília, que não é só a disponibilidade dos recursos, mas como os recursos devem chegar para serem agilmente utilizados. Nós lembramos aqui que recentemente tivemos, há uns 5 anos atrás, uma destruição muito grande depois de uma chuva dessa da pequena e querida cidade de Lagedinho, na Chapada Diamantina, mas que os recursos, apesar de colocados à disposição no orçamento, levaram mais de um ano para poder chegar no município. Então, não é possível que isso ocorra agora. Nós temos que pensar em recursos que possam vir diretamente para o governo do Estado e diretamente, junto com o governo federal, possam tomar as ações de reconstrução, né? E descentralizar as ações mais vinculadas à assistência social e assistência em saúde para os municípios. Tanto os desafios são grandes, mas nós temos muita confiança no governo da Bahia, no governador da Bahia, e temos confiança também que esse recurso virá, porque os recursos existem no orçamento, a bancada está absolutamente unida na direção de trazer os recursos indispensáveis para a Bahia, e que não serão na ordem de 5 milhões, 80 milhões, isso não faz, eu diria, nem cócegas na necessidade pela qual passa o nosso povo nesse momento. Deputada, bom dia. Aqui é a Nardelli. Para além do valor, desse valor que não faz nem cócegas, né, para a gente usar essa expressão, que é irrisório diante da necessidade atual, a senhora que tem uma vida dedicada à vida pública, à gestão pública e conhece esses protocolos melhor do que a gente. O fato do presidente estar de férias nesse momento, que recado ele dá no momento em que um estado da importância da Bahia vive em situação de emergência, 1/3 do estado está em situação de emergência e ele destina esse valor que realmente é irrisório para dividir pelo país, 200 milhões, 80 milhões para toda uma região, e que não vai fazer nenhuma diferença nesse momento, e ele ainda assim está de férias, não se pronuncia, não dá uma palavra de solidariedade. O que é que isso quer dizer, deputada? Quer dizer que ele é isto que nós estamos assistindo cada vez mais, tendo consciência desde o início dessa pandemia. É um homem distante, sem empatia. Empatia é isto, né? É você sentir a dor do outro, é você ter compaixão do outro. Isso o presidente não tem, ele é incapaz de sentir a dor do outro, de se compadecer, de ter ações de solidariedade. Ele tem provado isso, infelizmente. É desprezível essa sua atitude de permanecer em férias, de dar declarações de que não sairá das férias. É inaceitável a atitude dele para com os baianos e para com a população em geral, para com os outros estados brasileiros que também passam por isso. O norte de Minas também, tem regiões em Minas que também estão vivendo situações semelhantes à nossa. O Piauí já começa a ter essa situação
Já começou a chover em Sergipe também, nós tivemos cidades que foram prejudicadas, já começou a chover também em Alagoas, talvez tenha início de chuva no Ceará, ainda não com situação grave de alagamento, mas isso quer dizer que o governo tem que estar atento e posto, eu diria, aí, em alerta para que possa prevenir, inclusive, situações que hoje a população corre o risco de passar. Então, o presidente da República deve ser a pessoa que sinaliza para a sociedade a adesão do governo a uma causa. E ele não consegue fazer isso porque despreza a vida do povo brasileiro. Não tem empatia com ela, não tem solidariedade a ela. Então, é lamentável esse presidente da República. A Bahia realmente não pode ter nenhuma atitude de simpatia por ele, porque ele despreza o povo baiano e o povo brasileiro em geral. E quanto aos recursos, o ministro deu uma explicação, digamos assim. O que o ditado popular diz que explica, mas não justifica, não é? Ainda que não houvesse um diagnóstico real de tudo que temos de prejuízo, uma conta rápida, e o ministro é um homem que sabe fazer conta, e fez conta na reforma da Previdência muito danosa, da reforma trabalhista e na reforma da Previdência, em que ele defendeu e esteve à frente nas duas. Ele soube fazer conta muito cruel, no sentido da retirada de direitos. Agora é hora dele fazer conta a favor do povo, não é? E as contas rápidas demonstram que esse dinheiro é absolutamente incapaz de sequer iniciar ações de reconstrução. Deputada, a gente sabe que a situação aqui na Bahia é absolutamente trágica e todo nosso assunto tem sido voltado para isso, mas eu não queria deixar de finalizar essa entrevista sem perguntar uma questão política, né, de organização do partido da senhora, o PSB. Vocês já conseguiram agrupar figuras como Marcelo Freixo, Flávio Dino, e tudo indica que Geraldo Alckmin também está embarcando no partido, fortalecendo a legenda. Geraldo Alckmin, inclusive, cotado para ser vice de Lula. Como é que está o PSB nessa organização para 2022? O partido parece que vai ganhar um protagonismo muito grande, se organizando, sai fortalecido. Eu queria que a senhora falasse um pouquinho sobre 2022 e o PSB. Olha, 2022, para nós, se apresenta como uma possibilidade de recuperação política do povo brasileiro, né, da democracia brasileira. E o PSB está lutando para ter protagonismo nisso, porque tem defendido desde o início o afastamento desse presidente da República e que a grande tarefa da política democrática no Brasil é unir suas forças para derrotar Bolsonaro. Nesse sentido, nós queremos participar desta composição com a candidatura de Lula, que nós reconhecemos que tem hoje a condição de ganhar essa eleição pela esquerda, pelos setores progressistas e democráticos do Brasil, quem se apresenta com maior capacidade, com maior experiência de governar o país. E eu vejo que um nome como o de Alckmin, que também é um político muito experiente, agregaria muita força a não apenas a possibilidade de ganhar as eleições, mas o principal desafio, que é a governabilidade. É ganhar as eleições no sentido de governar e tirar o país dessa grande dificuldade que vive. Porque o Brasil que Lula vai receber agora estará em condições muito mais graves, muito piores do que o que ele recebeu em 2002. Portanto, nós precisamos unir forças. E há hoje um debate entre a direção do PT e a direção do PSB sobre as condições de participação, porque não basta eleger Lula, é preciso criar um ambiente de governabilidade e de governos do Estado democrático, dos Estados democráticos, competentes,
e que possam ajudá-lo a governar esse país de tamanho continental. Por isso, o PSB tem pleitos em relação aos governos. Nós temos o governo de Pernambuco, nós temos o governo do Maranhão, nós temos o governo do Espírito Santo, que tem uma prioridade enorme na nossa perspectiva para 2022. Nós temos 2 estados com muita importância para o Brasil e que também tem importância para as forças democráticas, que é o Rio de Janeiro, onde temos a candidatura de Freixo, e São Paulo, onde há uma disputa entre o PT e o PSD sobre a candidatura ou de Márcio Franço ou de Haddad. Nós temos o estado do Rio Grande do Sul, onde temos candidaturas das forças de esquerda e se colocam todas elas com muitas condições de disputa real, porque o PSB com Beto Albuquerque, o PT lançou um candidato agora também, e tem Manuela pelo PCdoB. Nós temos possibilidade de disputar o governo no Acre, o PSB. Temos nomes que podem unir, nome que pode unir todo o segmento progressista em Santa Catarina. Então, nós estamos numa construção que pode levar o PSB e as forças progressistas a um grande protagonismo também regional, nas disputas regionais para 2022. Então, o PSB, como é um partido que hoje não tem candidatura a presidente da República e se dispõe a apoiar a candidatura do PT ou a candidatura que mais unisse nessa caminho da vitória, compreende que, tendo projetos regionais, podendo abrir mão de um projeto nacional, pode fazer essa troca política para o PT, o grande projeto nacional da eleição de Lula, e para o PSB e outros partidos que se aliem a esse projeto político, que nós possamos ter o protagonismo nos governos regionais. Além disso, a construção da federação partidária, e muito bem disse Leonelli no artigo ontem, não se resume a um dispositivo eleitoral, é muito mais que isso. É a ideia de que o presidente Lula, sendo eleito, possa chegar com uma maioria gorda, né, na Câmara dos Deputados, ou seja, com uma bancada realmente sólida de deputados dos partidos que compuserem esta frente e esta federação, e que sejam a base essencial da sua governabilidade na Câmara dos Deputados e no Senado Federal. Quero agradecer à deputada federal Lídice da Mata por ter disponibilizado o tempo, conversado com a gente. Deputado, muito obrigado. A gente vai acompanhar com muita atenção essas questões do orçamento, de todo o dinheiro destinado aqui à região da Bahia afetada pela chuva. Obrigado pela entrevista. E nós precisamos disso, viu, André? Precisamos que também a sociedade baiana, através da imprensa, dos meios de comunicação, abracem essa bandeira dos recursos para a Bahia, da solidariedade à Bahia. Claro que a solidariedade da sociedade ela não terá força suficiente para dar conta dos recursos que nós precisamos. Portanto, a nossa união dos órgãos de comunicação na Bahia para exigir do governo federal recursos reais capazes de nos ajudar, de fato, a reconstruir a Bahia.